Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Storytelling TV. Um episódio onde a gente ouve e conta histórias para melhorar a nossa própria história. Estamos aqui hoje com uma convidada super especial. Eu conheci ela numa casa. A gente conseguiu se conectar bastante lá dentro. Ela que tem uma história de vida muito bonita e você vai se emocionar nesse episódio. Vai realmente impactar muito você. Ela superou o crack, o marido psicopata e a prostituição. Estamos aqui com a Ilka! Oi, Tudo bem? Pietro. Prazer, uma Muito honra. obrigado Uma honra estar aqui. Obrigada por pelo ter convite. aceitado o meu convite. Eu que agradeço. Vai ser um episódio tremendo. Obrigada. E Amém. pra você que não se inscreveu no canal, se você não bater nesse botão do like aí e você não compartilhou esse episódio pra no mínimo 10 pessoas, faz isso agora, porque o conteúdo aqui vai ser brabo demais e ninguém pode perder isso. Ilka, se apresenta um pouco pro pessoal, fala um pouco da sua história. Quem era a Ilka antes de tudo isso? Qual que era a realidade que você vivia? Oi, gente. Um prazer estar aqui. Pietro, obrigada pelo convite. Isso. O meu nome é Ilka Figueiredo. Hoje eu sou palestrante, influenciadora de mulheres. Antes disso, há não muito tempo atrás, eu era uma escrava de prisões emocionais, prisões nos vícios. Eu sou ex-usuária de crack. Durante mais de 5 anos eu estive pelas Cracolândias. Eu cheguei a pesar 36 quilos Caramba. e fui liberta, fui resgatada. Amém. Depois disso, passei por outra prisão muito, muito forte que me manteve durante 14 anos, que foi a escravidão da prostituição. E fui liberta, fui resgatada e estou aqui hoje para contar para vocês um pouquinho da minha história e para mostrar para vocês como que a gente tem valor e quando a gente tem vontade, tem um novo caminho. Uau. O episódio de hoje vai ser muito bom, porque por mais que nem muitas pessoas vivem essa realidade, tem sim uma grande porcentagem. Mas a gente está lidando principalmente com o emocional. Muita gente pode estar passando por problemas no secreto, pode estar passando por problemas emocionais sozinhos e não quer abrir com ninguém. E hoje é um episódio para você se sentir bem, se sentir feliz, porque essas mágoas vão sair. Ilka, sobre essa realidade que você vivia, você comentou aí sobre a sua parte da prostituição. O que te levou a ir para esse caminho das drogas e da prostituição? O que te fez ir para esse caminho? Então, Pietro, se a gente for montar uma linha do tempo, eu fui criada na igreja evangélica. Os meus pais eram religiosos bem rigorosos na doutrina da Igreja Assembleia de Deus. E era uma doutrina, para quem conhece a Igreja Assembleia de Deus, agora hoje em dia já é mais flexível, mas há 25 anos atrás eram mais severos e muito estritos. E eu era muito rebelde, então eu me rebelei e saí. E claro, más companhias, né? Fuma um cigarrinho, prova aqui, um baseadinho, ou toma... Eu lembro da primeira vez que eu bebi bebida alcoólica e fiquei completamente bêbada, passei mal. Eu tinha 14 anos. Então, aí eu comecei a me perder nesse mundo e conheci drogas mais fortes. E fui parar no mundo do crack. E eu fiquei presa nesse mundo. Eu me juntei com um rapaz que também era usuário e aí a gente só se afundou. Quando eu conheci o crack, eu tinha 2 filhos, os meus filhos eram bebezinhos. Eu abandonei os meus filhos e fui completamente. Obviamente que não foi uma coisa assim, vou abandonar os meus filhos e tô indo. Que legal, eu estou viciada. Foi acontecendo e quando eu me dei conta, eu não tinha mais esperança nenhuma. Nesse relacionamento com essa pessoa, com esse usuário, que durou quase 10 anos, esse relacionamento com ele, de extrema violência. Quando eu digo extrema violência, é tipo assim, eu apanhava todos os dias, durante muitos anos, apanhar era algo comum. O dia que eu não apanhava, eu falava, nossa, que legal, hoje eu não apanhei. Nossa!
terrível. E, assim, a violência, quando eu digo violência, não é levar um soco, não é levar um empurrão. É violência do tipo, por exemplo, eu tenho essa tatuagem no meu braço, que é uma fênix, é para cobrir uma cicatriz. Ele jogou álcool no meu corpo. Eu estava grávida de 8 meses. E ele queria que eu fosse lá na boca buscar droga, porque ele usava droga, mas ele não tinha coragem. Depois que estava drogado, ele não tinha mais coragem de sair na rua, ficava escondido. E ele me mandava ir buscar. E eu ia muitas vezes, várias vezes durante a noite, na boca, buscar droga, pedir droga fiada para os traficantes, negociar. Eu tinha que ir. E se eu não fosse, eu apanhava. E se eu fosse, voltava sem, eu apanhava também. Então, nesse dia, por exemplo, da queimadura, faltava 15 dias para o meu bebê nascer, minha barriga estava muito grande, eu estava já sentindo dores da gravidez, eu estava com dificuldade. E eu lembro que eu estava deitadinha e ele falou, vai lá, era 3 horas da madrugada, e ele falou, vai lá comprar mais. Eu falei, eu não consigo, eu estou com dor na barriga, eu não quero ir. E ele começou a me bater, a me chutar, eu deitada num colchão no chão. E ele forçando, vai lá, mas completamente transtornado, assim, Sim. drogado. E eu falando, por favor, eu não consigo ir, eu tô com dor, eu não quero ir, eu não quero. E ele foi, buscou o álcool e jogou álcool em mim. Eu estava deitada, por isso que me queimou, eu tenho bastante cicatrizes aqui na lateral. Porque eu levei a mão para deitada, eu levei a mão para proteger o meu rosto e o álcool caiu pelo meu braço, pelo meu corpo, queimou 20% do meu corpo. Nossa. E eu fiquei com uma cicatriz muito feia no meu braço e decidi fazer depois de muitos anos, eu decidi fazer a tatuagem da Fênix, porque todo mundo perguntava o que era aquilo. Toda vez que eu olhava no espelho, eu via aquela cicatriz feia, me lembrava daquele sofrimento. E toda vez que alguém olhava e falava, meu Deus, que horror, o que aconteceu? O olhar das pessoas me fazia viver de novo aquele terror. E aí, por isso, eu decidi fazer uma tatuagem. Eu falei, mas eu vou tatuar o quê? Eu nem queria fazer uma tatuagem. E aí, buscando, pensando o que eu poderia fazer, eu me inspirei na história da Fênix, que renasce, né? Das cinzas, né? E a fênix que significa essa força e esse recomeço. Apesar de que as fênix normalmente não são coloridas, eu quis fazer colorida, que é realmente para trazer esse ar de alegria, de recomeço. E essa foi só uma das histórias que eu vivi enquanto usuária e enquanto dependente emocional desse cidadão. Que quando o viciado, normalmente, ele tem uma tendência a ter a dependência emocional, ela é um vício também, é uma outra maneira de ser viciado, né? Então, quando eu consegui, que foram muitos anos, quando eu tinha, 37 quilos, eu lembro do dia que eu subi na balança e que eu tinha 37 quilos, eu fiquei apavorada, eu falava, vou morrer, eu não tenho mais chance, eu não tinha força, eu não tinha mais esperança, é como se eu tivesse me rendido. Eu lembro de um episódio, por exemplo, que eu estava indo na boca, né, como chama o lugar onde vende droga. Eu estava indo na boca, na garupa de um mototáxi, e a lágrima caindo assim no meu rosto, e eu falando com Deus e falar, Deus, eu não quero ir, por que eu tô indo? E uma pessoa normal vai ouvir e vai falar, tá, e se você não queria ir, por que você estava indo? Então era a mesma pergunta que eu estava me fazendo naquele momento. Se eu não quero ir, por que eu tô indo? Socorro, Deus, me ajuda. E o sentimento que eu tinha quando eu estava lá é que a gente é tão pecador, a gente é consciente do mal que você está fazendo para você mesmo, para si mesmo, e é como se não se sente merecedor. Então, eu lembro que eu chegava para eu orar, eu não orava diretamente para Deus, assim, Deus me ajuda. Eu orava, Deus da minha mãe, Deus da minha avó, que a minha avó era muito crente, tinha uma oração muito potente. Eu orava, Deus da minha avó, se o Senhor existe, se eu realmente existo para ti, me ajuda, me dá uma esperança, me resgata.
E é como se como se eu ficasse esperando, quem sabe, um passe de mágicas, como se no outro dia eu fosse acordar e eu E a sua realidade não tivesse totalmente mudado. não tivesse mais vontade de usar drogas. E não é assim. No outro dia, a pessoa, o drogado, ele acorda já pensando o que, que eu vou fazer para conseguir dinheiro para usar de novo, mesmo sabendo que aquilo é ruim, mesmo sabendo que aquilo está te matando. E quando em um episódio de violência, que foi já o último episódio de violência com esse cidadão, eu saí durante a madrugada para ir buscar. O meu bebê tinha 1 aninho e muitas vezes a polícia chegava lá para me socorrer, os vizinhos chamavam os bombeiros, o bombeiro chegava lá, eu estava caída no chão, toda ensanguentada, com o bebê no braço. E nesse último episódio eu tinha saído procurar droga durante a madrugada e não tinha conseguido, tinha voltei sem. E ele me deu uma enxadada na cabeça. Ele pegou a enxada e quando eu cheguei em casa, ele tinha queimado todas as minhas roupas na churrasqueira, tudo que era meu. Eu acho que na cabeça dele ele planejou me matar e falou: "Ó, vou queimar tudo que é dela e depois quando ela chegar eu mato ela". Sei lá qual era o plano dele. Quando eu cheguei, ele tinha queimado tudo, tudo, tudo. Mas quando eu digo tudo, é assim, não tinha sobrado nem um chinelo havaiana, nada. Ele tinha queimado tudo. Tava lá o fogo na churrasqueira. E ele falou: "Eu queimei tudo que era teu. Cadê a droga? Cadê o negócio?" Eu falei: "Não, eu não consegui". Ele falou: "Então agora você vai morrer. E eu já queimei todas as suas coisas e agora você vai morrer". E eu tava com meu bebê no braço. Tentei correr dele, ele pegou uma enxada e deu com a enxada na minha cabeça, que é essa cicatriz que eu tenho aqui. Deu com a enxada na minha cabeça, abriu a minha cabeça. Eu lembro que o sangue não escorreu assim, o sangue escorria para frente, esguichou. Eu lembro ainda dele tomando o bebê dos meus braços, né, já no chão, e fugiu. E eu fiquei caída lá no chão. E era no fundo de casa. E nesse dia eu lembro exatamente das minhas palavras. Eu falei: "Deus da minha avó, se o senhor tem, quem sabe, se o senhor tem ainda um plano, se eu ainda sirvo para ti, para te servir em alguma coisa, me resgata daqui do fundo de casa, porque ninguém vai me achar aqui caída no chão, vou sangrar até morrer, me ajuda". E eu consegui me arrastar até na frente de casa. E o primeiro carro que passou era uma família indo levar o filho para a escola, 7 horas da manhã. Obviamente, pararam, desesperados, era muito sangue, era uma cabeça aberta. Claramente se via que era uma usuária de droga, porque eu era esquelética, né? E todo mundo percebia. Mas eles não tiveram preconceito. Eu acho que eles foram enviados realmente por Deus, Deus da minha avó, para me resgatar, me levaram. E eu lembro do caminho até indo para o hospital, mas depois eu já não lembro mais, né? Eu desmaiei, não lembro. Acordei algumas horas mais tarde no hospital e estava cercada de policiais, conselho tutelar, corpo de bombeiros, todo mundo desesperado, procurando pela minha filha, pelo meu bebê. Ele tinha fugido com o meu bebê. Eu acordei desesperada. A primeira coisa que eu perguntei: cadê meu bebê? Como que eu faço para conseguir o meu bebê de volta, recuperar a minha filha? E a família dele entrou em contato. Quando eu consegui contato com a família dele me falou: "Olha, se você... A gente está com o bebê. Se você tirar a queixa, tirar todas essas... A gente sabe que você está rodeada de policiais. Se você mandar todos esses policiais embora e você vier sozinha num ponto de encontro, a gente vai te devolver o seu bebê". E foi isso que aconteceu. Eu tive que tirar a queixa, tirar a polícia, bombeiro, e consegui ir no ponto de encontro com eles e recuperei o meu bebê. Minha filha maravilhosa, Luísa, uma bênção na minha vida. A Luísa é uma promessa, porque quando eu descobri que estava grávida, não foi um exame, foi uma missionária que me encontrou na rua, viciada, cracuda, como falam aqui, né? Andando na rua, esquelética. E uma mulher falou assim para mim: Deus está me mostrando, tem um bebê na sua barriga. E eu lembro que eu falei para ela: "Se a senhora tá maluca, como que
que Deus é esse que ia pôr um bebê numa pessoa? Eu não tenho vida nem para mim, como que eu vou ter vida para gerar outra vida? Como que eu vou alimentar um bebê? Ela falou, mas não é você, é Deus. Foi Ele que colocou, esse bebê vai salvar a sua vida. É um plano de Deus. Eu achei que aquela mulher era doida, saí falando, olha, esses crentes, né? Cada coisa que eles falam, olha só. Hoje você entende. E realmente foi assim, depois de uns 15 dias eu fui para casa da minha avó e a minha avó falou a mesma coisa, você tá grávida, e foi Deus. E realmente fui, fiz um exame e tava. Mesmo assim, não parei de usar droga, fiquei usando durante a gravidez. Enfim, voltando ao episódio da enxadada, consegui recuperar o meu bebê e entrei em contato com a minha família. Minha mãe morava na Espanha e eu me escondia, não é que eu me escondia, um usuário de crack, que é uma das drogas mais destrutivas que eu conheço, é a mais destrutiva, ela não só destrói fisicamente, ela destrói emocionalmente. Principalmente, né? mentalmente. Principalmente. E a pessoa, ela se isola, ela não quer. Eu, por exemplo, eu tinha vergonha de encontrar pessoas conhecidas, eu tinha vergonha de ter contato com as pessoas. Então, eu me isolava, eu ficava muitos meses sem falar com a minha família, meus pais, meus filhos, abandonei os meus filhos mais velhos. E minha filha tinha nem 2 aninhos quando eu entrei no vício, e o meu filho tinha 11 meses. E eles, até os 5, 6 anos, eles se criaram com o pai, que foi o meu primeiro relacionamento. E eu, além disso, tinha que lidar com a culpa de abandonar, e isso me fazia cada vez me afundar mais e mais no vício. Mas esse episódio da enxadada me fez ver, ter um encontro real com a morte, de falar, se eu não fizer algo agora, realmente acabou. Ou ele vai acabar me matando, ou o vício vai acabar me matando. E eu entrei em contato com a minha família que estava na Espanha e eles ficaram desesperados. Na época era MSN, não tinha ainda o que a gente tem hoje, o WhatsApp, era MSN. Eu lembro que a gente fez uma videochamada no computador. Minha mãe não conseguia falar, minha mãe só chorava, porque eu era esquelética. Tem até uma foto que eu coloquei no meu Instagram, que é a única foto que eu tenho daquela época, porque é óbvio, drogado não tem telefone, se tiver vende, né? Não tinha foto, morria de vergonha. Mas quando a minha mãe me resgatou, eu tive que fazer o passaporte. Então eu tive que fazer a foto, é a única foto que eu tenho daquela época. Esquelética, completamente esquelética. E com um curativo enorme, gigante, cabeça rapada aqui, né? E a minha mãe não conseguia falar, minha mãe só chorava, minha tia que morava na Espanha e meu tio espanhol. Meu tio nem me conhecia e eles, na videochamada mesmo, eles já falaram, a gente está indo te buscar. E eles organizaram a viagem e o meu tio, sem me conhecer pessoalmente, superando todo o preconceito que muitas pessoas que enfrentam, além do vício, enfrentam o abandono da família e o preconceito. E a minha família, eu agradeço muito a Deus e agradeço muito ao meu tio Eusébio, espanhol, catalão, minha tia Silvia e a minha mãe, que eles foram usados por Deus e tiveram o amor de vir, abandonaram as agendas deles, os trabalhos deles e vieram me buscar, eu e a minha filha. A minha filha era linda. A minha filha, ela é um projeto de Deus. Ela nasceu perfeita, sem nenhuma má formação, sem nenhuma consequência daquela minha irresponsabilidade. E a diferença era tão evidente que no aeroporto a gente foi por Roma. O meu tio e a minha tia vieram me buscar, porque obviamente sozinha eu não ia conseguir sair do país. E quando a gente chegou em Roma, o controle de imigração levou a gente para uma salinha de interrogação, porque eles achavam que eu estava sequestrando a minha filha, porque era impossível acreditar que aquele bebê lindo, os olhos azuis assim, lindos, linda, sorridente, uma pele perfeita, maravilhosa, fosse filha daquela mulher que carregava o bebê no colo, que era esquelética. Daí eu já tinha ganhado uns 3 quilos, já estava pesando 40, mas era esquelética, feia e acabada. E aí a pergunta foi como que eu fui entrar na prostituição, porque eu nunca me prostituí para usar droga. Eu sempre tive uma maneira de conseguir uma dinheiro. maneira de conseguir. Nunca roubei, nunca me prostituí,
sempre tinha, por exemplo, esse meu ex, né, que é o pai da minha filha, a família dele, a mãe dele é uma mulher muito trabalhadora e ela tinha dinheiro e ela bancava pobre, inconscientemente, ou quem sabe conscientemente, mas ela bancava o nosso vício, então eu não precisava. E como ele me obrigava a ir comprar, e a gente sempre teve, eu nunca precisei me prostituir. Porém, quando eu fui para a Espanha com a minha filha, eu enfrentei toda essa fase da desintoxicação, sem ter nenhuma noção de autoconhecimento, de relacionamento com Deus. Eu não me sentia digna, não me sentia merecedora. Mas inconscientemente eu fui desenvolvendo um relacionamento com Deus de falar, Deus. Eu já não falava mais o Deus da minha avó, né? Deus da minha mãe. Aí eu já falava, Deus, se o Senhor me levantou aquele dia de lá de trás, aí eu fico emocionada porque realmente mexeu muito comigo, mexe muito comigo lembrar daquele dia. Se o Senhor me levantou e me ajudou a ser socorrida, eu falei que era se eu valia alguma coisa. E se o Senhor me resgatou, é porque eu valho. Então, me ajuda nessa fase, porque eu tinha muito medo da abstinência, do que eu poderia fazer. Eu tinha muito medo de chegar lá na Espanha e decepcionar minha família. Porque a droga, ela está em todo lugar. Não é só aqui no Brasil, lá também tem, lá também tinha. E aí eu comecei a desenvolver um relacionamento, mas muito frio, muito distante, nada a ver com o que eu conheço hoje. E eu comecei a trabalhar na faxina, comecei a fazer, eu lembro que eu fiz um curso de manicure, comecei a fazer unha para as espanholas e tal. Só que eu não estava dando conta de sustentar a minha filha sozinha, eu estava sendo mais um gasto para minha mãe, que também trabalhava na faxina. E naquela época, eu cheguei na Espanha em 2010. Eu me conheci um rapaz e 3 meses de relacionamento, me agrediu também. Que é o que costuma acontecer, né? Quando uma mulher sai de um relacionamento abusivo, se não houver uma mudança de mentalidade, a tendência é se buscar alguém que foi igual. Exatamente. Eu caí outra vez num relacionamento abusivo. Mas dessa vez eu já falei, opa, na primeira agressão eu já falei, opa, aqui não. E deixei dele. E continuei lutando sozinha para levar a minha vida para frente com a minha filha. E a mentalidade que eu tinha naquela... Hoje eu não faria o que eu fiz. Obviamente, o exemplo disso é aqui onde eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Mas naquela época, com a mentalidade que eu tinha e com os recursos que eu tinha, eu ouvi o conselho de uma pessoa. Né? Aí entra outra vez as más companhias, a ambiência. Eu conheci uma moça, eu fazendo faxina, e eu conheci uma moça e ela era garota de programa brasileira lá na Europa. E aí, nisso, eu já tinha engordado 10 quilos, tinha voltado a me recuperar, estava livre, 100% livre das drogas. E aí, eu encontrei essa mulher, eu fazendo faxina, eu limpando o banheiro de uma balada onde ela estava. E aí, ela me viu no banheiro e ela falou assim, o que você está fazendo aqui? Eu falei, estou trabalhando. Ela, menina, tu é muito linda, o que você está fazendo aqui? Não, você tem que vir fazer programa, porque não sei o que, não sei o quê. E, obviamente, a ambiência me levou a conhecer esse caminho. E eu fui com aquela desculpa, eu só vou fazer dinheiro para eu conseguir voltar para o Brasil, porque o meu sonho era voltar para o Brasil recuperada e ver os meus filhos, porque eu fui embora pesando menos de 40 quilos e tinha abandonado os meus bebês aqui. E eu falava assim... Era ir para lá, reestruturar e voltar para cá. Isso que te motivou. Mas é uma ilusão. Se você não, essas meninas que entram na prostituição, todo mundo entrou para fazer só esse dinheirinho e depois vai sair. Motivou sempre o motivo de você quis voltar para cá, não de morar lá, tudo mais, era voltar aqui para ver seus filhos e ter uma vida melhor. Exatamente, para que eles me vissem mudada, de novo, para eles me vissem, olha, minha mãe tá viva, minha mãe não é mais drogada. Ela era isso, e eu entrei com essa ilusão. Quem dera naquela época eu tivesse tido a mentalidade que eu tenho hoje, né, de falar, de ter ido para Jesus e não para esse caminho. Mas, enfim, foi uma outra prisão. Entrei e fiquei ali. Porque o dinheiro que eu ganhava com a mentalidade que eu tinha era
completamente gasto. Eu entrava, eu ganhava o dinheiro, aí eu vinha para o Brasil, gastava tudo que eu tinha, ficava 15 dias com os meus filhos e voltava para a Espanha sem nenhum centavo, 0 centavos. E aí eu trabalhava tudo de novo, na prostituição, tudo de novo. Juntava dinheiro, comprava passagem aérea, pagava uma viagem pra gente, tipo, por exemplo, uma vez a gente foi para Porto Seguro, tá? E comprou um all inclusive, ficava lá no hotel com os meus filhos, curtia muito os meus filhos, feliz demais por poder proporcionar aquilo, por poder ser uma mãe sem ser drogada, incrível, gastava até o último centavo e voltava para a Espanha sem nenhum centavo e começava tudo de novo. Então, eu validava a prostituição como... Eu sentia um orgulho, eu achava que eu era muito guerreira, porque tudo que eu ganhava, eu gastava com os meus filhos. Ou seja, sem nenhuma... Uma ilusão. Uma ilusão, nenhuma educação de inteligência emocional ou de inteligência financeira. E foi aí que eu entrei. A tua pergunta era essa, como que eu entrei na prostituição? Foi assim que eu entrei na prostituição. Caramba. Uma jornada longa, mas que tudo pra você teve sempre um motivo pra você entrar. E eu queria saber, Yuka, como que era seu emocional? Não na parte das drogas que você já falou, mas nessa parte da prostituição. Como você se sentia fazendo esse bate e volta toda hora? O que você sentia no seu íntimo? Olha, é um misto de sentimentos, porque, claro, quando eu entrava no avião para eu vir, quando eu olhava a minha conta bancária, que eu sabia que eu tinha o suficiente, que já dava para vir ver os meus filhos e já dava para comprar um pacote de viagens para os meus filhos, para a gente ficar junto, eu me sentia orgulhosa, eu me sentia guerreira, ai, como eu sou forte. Inclusive, eu lembro da sensação de ter um bolinho de dinheiro na mão como ex-usuária de crack, porque o usuário de crack, ele não pode ver. Uma moeda, ele vai juntar 2 moedas para juntar 5 pila para comprar uma pedra. Nunca, jamais um usuário de crack ia ter um bolinho de dinheiro na mão ou ter 1.000 euros para comprar uma passagem aérea. Você sentir orgulho de ter dinheiro na mão e falar, que bom que eu não tô usando isso pra droga. Exatamente. Falar, nossa, eu sou, graças a Deus, olha só, eu consigo pegar esse dinheiro e gastar com os meus filhos. Eu tinha um orgulho disso. Parece que eu gastava tudo com os meus filhos ou com outras coisas, com minha família. Eu sempre queria pagar tudo para todo mundo, levar no restaurante, deixa que eu pago a conta. Porque eu tinha o maior orgulho de poder gastar proporcionar com eles. e de poder gastar em algo que não fosse a droga, sabe? Mas, em contrapartida, por dentro e durante o trabalho, por dentro de mim e durante o processo de arrecadação desse dinheiro, o sentimento é terrível. O sentimento é de nojo, absurdamente nojo. Eu lembro de tomar banho tanto, a ponto de escamar a pele, de tanto lavar, de nojo, de sentir nojo de mim mesma. No primeiro dia que eu participei do La Casa, o Pablo pergunta assim para mim qual era o meu sentimento, o que eu estava sentindo naquele momento. E eu lembro que eu falei para ele assim, que a sensação de liberdade era incrível. Eu lembrei, naquela pergunta do Pablo, eu lembrei de quando eu tomava banho até esfolar minha pele, que era nojo absurdo. Então, quando eu realmente me senti livre. Aí você fala assim, mas por quê? A La Casa foi uma mágica? Não, mas o fato de se expor foi um ponto final, de falar assim, acabou. Então, eu lembro de tomar banho e não é uma coisa que aconteceu, é uma coisa que ainda acontece, de me valorizar, de me tocar e agradecer a Deus e falar, Deus, obrigada, meu corpo é meu. Aí você pode falar, mas o seu corpo sempre foi seu. Pois é, mas antes eu não tinha essa informação, eu não passava essa informação para mim mesma. Então, o sentimento era de autoflagelo, sabe? De se massacrar ao máximo lá, para depois ter esse prazer de poder proporcionar para mim e para os meus filhos, ou para minha mãe, essa nova vida. Mas a prostituição, eu não sei, eu respeito as meninas que estão lá, eu respeito as meninas, porque pode ser que tenha mulheres que gostem de se desenvolver nesse mercado.
Eu não conheci nenhuma que me falasse, amiga, eu amo. Você, desculpa, não sei se eu posso dar essa palavra, eu amo ser puta. Nunca ouvi uma mulher falar isso, pelo menos com as poucas que eu me relacionei. Eu sempre fui muito reservada nos meus relacionamentos. Tive pouquíssimas amizades dentro desse mundo, mas eu não conheci mulheres que gostam do que estão fazendo. Eu nunca gostei disso. Eu desenvolvi uma defesa com o passar do tempo que foi ser grata. Então, para não se sentir tão mal, para não ficar tão deprimida e para conseguir trabalhar com o mínimo de qualidade de vida, eu desenvolvi a gratidão. Então, eu comecei a agradecer a Deus porque eu estava segura, agradecer a Deus porque os clientes não me agrediam, agradecer a Deus porque eles eram limpos, esse tipo de coisa como uma forma de defesa para doer menos, mas nunca deixou de doer. E mesmo assim, tem uma pergunta que você não fez, mas as pessoas podem estar se fazendo em casa, porque elas me fazem e me mandam lá. Ai, amiga, mas e quando vem um cliente bonitão? Não faz diferença nenhuma. Um bonitão e um feião. Um magrinho e um gordão. Um novinho e um velho. Todos eles são clientes. É nojento e é muito difícil de fazer. Tem um exemplo que eu fiz um dia, uma moça me fez essa pergunta, a gente estava conversando pessoalmente, e ela é casada, e ela falou isso para mim. Ai, amiga, mas e quando vem bonitão? Ai, o que você sentia? E eu falei para ela o seguinte: quando você e o seu marido não estão legal, ou se você não está legal e o seu marido quer e você não quer, e você faz, alguma vez você já fez? Ela falou, já. E aí, foi legal? Ela falou, não. Falei, então, se com o seu marido, que é o seu amado, se você não está afim, já não é legal. Você imagina uma pessoa que você não conhece, que você tem medo, que você está sentindo nojo e que você não tem desejo. É terrível. Esse é o sentimento. Realmente, o que fazia você continuar? O financeiro, a falta de achar que não tem outra opção. Achar que se você parar de fazer aquilo, a sua família vai passar necessidade. E realmente passa necessidade, porque quando eu tomei a decisão de parar, não foi assim, Pietro. Eu parei de me prostituir e começou a cair dinheiro do céu de jeito nenhum. As pessoas acham que quando eu fui para o La Casa... Primeiro, eu não decidi para ir para o La Casa. Quando eu decidi, eu conversei com Deus e falei, Deus, eu não aguento mais. Houve uma situação terrível. Eu estava lá trabalhando, eu não aguentava mais. Eu estava nos meus limites. No dia 11 de abril, que foi o último dia que eu trabalhei com isso, eu lembro que eu fiz a minha rotina diária, que começava às 8 da manhã, fazer todo o processo ali do anúncio, de responder as mensagens e tudo. E eu fechei o meu dia e o meu caixa, era 11 horas da noite. Fechei o meu caixa, eu lembro que eu dobrei o joelho e eu sempre falava, o meu dinheiro, ele é abençoado. Aí tem uma amiga, uma moça que eu conheci nesse trabalho, e um dia ela falou assim para mim, amiga, nosso dinheiro é amaldiçoado, você sabe que é amaldiçoado? Eu falei, não, o meu dinheiro não é amaldiçoado. O meu dinheiro, ele é abençoado. Por quê? Porque a partir do momento que ele chega na minha mão, ele é bênção na minha casa, ele é alimento para os meus filhos, ele é ajuda para minha mãe, para quem eu puder ajudar da minha família. Então, ele é bênção. Porém, não é dessa maneira que eu quero continuar ganhando meu dinheiro. E eu lembro que no dia 11, quando eu fechei o meu caixa, no dia 11 de abril, eu dobrei os meus joelhos, eu já estava num limite extremo, fazia muitos dias. Tem uma amiga minha que ela vai estar ouvindo isso, ela sabe que eu estou falando dela. Eu compartilhava de todas as minhas amigas, ninguém sabia, eu era muito discreta, não contava para ninguém, eu mentia que eu era governanta, na casa de uma família muito rica. E eu ia longe da minha casa para não ter perigo, longe que eu digo assim, 400, 500 quilômetros, longe da minha casa para não ter perigo de encontrar um vizinho, um professor dos meus filhos, eu era muito discreta. E essa minha amiga, que era das minhas amigas, a única amiga que sabia o que eu fazia, eu estava compartilhando com ela, amiga, eu não aguento mais, amiga, eu não sei o que fazer. Eu não vou mais, eu falava. Só que daí eu não ia, as contas chegavam e eu não tinha como pagar. E eu ia de novo. E no dia 11, no dia 11 eu trabalhei, no final do dia, fechei meu caixa, chorei. E eu lembro que eu chorei de joelho na cama, eu estava fechada num quarto de 4, 5 metros quadrados. E eu ficava fechada lá uma semana, sem geladeira, sem fogão.
trabalhando lá escondida, porque se o pessoal do hotel pegasse, a gente era expulso e maltratado. E eu dobrei o meu joelho e orei para Deus e falei, Jesus, por que que eu ainda estou aqui? As minhas palavras foram essas. Eu falei, eu sou uma crente se prostituindo, não faz sentido. Por que eu não estou entendendo? Se tem algo que eu não estou enxergando, então me mostra. Porque não tá, né? Não tem, obrigada por esse dinheiro, mas por que? Se o Senhor me abençoa aqui, se o Senhor me guarda aqui, eu não estou tendo outra oportunidade? Me ajuda, me mostra esse outro caminho. E eu entreguei essa oração nesse dia, foi o dia 11 de abril. No dia 12 de abril, levantei às 8 da manhã, fechada naquele quarto, comecei a minha rotina de novo, porém fui descoberta pelo pessoal do hotel. Entraram no meu quarto, 4 homens enormes, gigantes, passei muito medo. Eu chamei a polícia porque eu fiquei com medo, achei que eles iam me machucar, que eram os proprietários do hotel. Me humilharam muito, me maltrataram muito verbalmente. A mão dele vinha aqui, né? Eu achei que eles iam me bater, que eles podiam fazer até algo pior. E nesse momento, eu mandei uma mensagem para essa minha amiga. Amiga, um áudio, socorro, estamos fazendo isso, não sei o que, não sei o que. E ela, sabe o que ela me respondeu? Ela falou assim, você não pediu para Deus? Receba. E isso foi muito chocante, me impactou. Depois ela até me pediu desculpa, falou, amiga, eu não sei por que eu fui tão bruta com você. Eu sei, foi Deus através dela. Por quê? Porque eu estava aguentando aquela situação, eu reclamava que não estava legal, mas não fazia nada para mudar. Não fazia nada para mudar. Então Deus te expulsou de lá. Ele me expulsou. Então foi ali quando eu saí, eu chamei a polícia para me socorrer, para eu não ser espancada por aquelas pessoas. E quando eu saí do hotel, eu tinha 2 opções. Ir para outro hotel e continuar, ou botar um ponto final, entregar na mão de Deus e entender que aquilo ali é... Eu me senti como Jonas, quando ele foi jogado no mar pelos marinheiros lá. Eu me senti aquilo ali. E eu saí chorando muito, eu entrei no carro, escoltada pela polícia, humilhada. Foi horrível, foi terrível. Chorei muito. E a hora que eu sentei no volante, eu comecei a conversar com Deus. E eu tenho os áudios gravados, que eu até publiquei alguma coisa no meu Instagram na época do La Casa. Eu tinha gravado um desabafo pro meu irmão no telefone falando isso. Eu sou filha do rei, eu sou do governo, por que eu tô passando isso? Por que eu tô aceitando isso? Porque eu não tô fazendo nada para mudar isso. E aí eu desliguei aqueles áudios com o meu irmão e eu comecei os áudios com Deus, com o Altíssimo. Eu comecei a falar, Deus, se o problema é porque a minha falta de atitude, eu faço um trato contigo agora. Eu vou voltar para casa. Eu não vou mais aceitar a prostituição na minha vida. Mas o Senhor me aceita, me perdoa e me dá uma nova oportunidade. E eu lembro que eu falei assim, ó. Eu dava soco no volante chorando muito. Se eu sou sua filha, se eu sou do governo, eu quero ser chamada pelo meu nome. Meu nome é Ilka Figueiredo. Por quê? Porque lá eu era um personagem, lá eu era Pamela, lá eu era Lucy, tinha que mentir. E eu falei para Deus, eu quero ser chamada pelo meu nome é Ilka Figueiredo. Eu vou fazer o que o Senhor me mandar fazer, mas eu não admito mais isso na minha vida, eu não admito mais prostituição. Eu vou obedecer, me manda. E eu fui para casa. Eu fiquei 4 horas, tá? Fazendo esse acordo com Deus. Uau, dirigindo e indo para casa. E eu cheguei em casa e eu vi as chamadas do La Casa Digital. Eu sigo o Pablo há 4 anos e eu não sabia do La Casa, eu nunca tinha ouvido falar. Caramba. E naqueles dias eu cheguei em casa e eu comecei a ver. Grave um vídeo, vem pra cá, não sei o quê. E aquilo deu no meu coração. Eu falei, não, Deus, não pode ser. Eu tinha um relacionamento já desenvolvido com Deus maravilhoso. Por isso que eu falo que eu era uma prostituta crente. Porque eu conversava com Deus o dia todo. O cliente saía, virava as costas, eu, Deus, obrigado, Senhor, graças a Deus, não me machucou, Deus, ô bênção. Eu conversava com Deus, eu era uma prostituta crente. E então, naquele dia que eu vi a chamada do Pablo, eu senti no meu coração. Mas só que eu falei assim, ô Deus, é sacanagem. Nem minhas melhores amigas não sabem que eu faço isso. Como que eu vou mandar um vídeo e virar público, Deus? Como que eu vou ir num programa desse? Porque se é teu, se é o Senhor que está me chamando, o Pablo vai me chamar. E se o Pablo me chamar, como que eu vou chegar lá e vou falar, sou vendedora, sou
sou secretária, eu não posso mentir, eu vou ter que falar no que eu estou Sim, sim. exercendo. Como que eu vou fazer isso, Deus? Eu vou falar, Deus, que sacanagem. O preço que o senhor está me pedindo é me É muito alto é me a exposição. expor, quem sabe desonrar os meus pais, desonrar os meus filhos. Porém, Deus, ele é tremendo. Ele é assim, ó. Meu filho falou pra mim, mãe, eu vou te apoiar, eu vou gravar um vídeo com você, mãe. Eu vou te ajudar. E eu, não, filho, eu não tenho coragem. Dali algumas horas, eu sempre falo que Deus usou o Pablo cronologicamente, porque eu orava, o Pablo aparecia com a resposta. Eu falava, não, eu orava, o Pablo aparecia com a outra resposta. Foi incrível. O meu filho falou, mãe, vamos gravar um vídeo? Eu estava levando ele para o trabalho. E eu, não, filha, eu não vou me expor. Imagina seu vô, meu pai, no caso. Imagina o seu vô vendo um vídeo desse, eu assumindo, ele vai ficar envergonhado, ele é crente, meu Deus do céu. Não posso fazer isso com o vô, com meu pai. Deixei meu filho no trabalho. Quando eu fui buscar meu filho no trabalho 7 horas mais tarde, a gente chegou em casa, abrimos o Instagram, o Pablo. Grave um vídeo com seu filho. Grave um vídeo com sua mãe. Você lembra? Desses vídeos que ele fazia. O meu filho olhou pra mim e falou, mãe, é com nós. Ele tá falando. Mãe, é com nós. Como que não é, mãe? Tá certinho que nós conversamos. Aí eu olhei dentro de mim e falei, cara, se eu desobedecer, aí Deus vai falar, amiga, sacanagem. Tu pediu, eu te dou o sinal, tu não obedece. Falei, filho, você tem razão, vamos fazer o vídeo. Fomos para Barcelona, que eu morava na região metropolitana, né, na praia, e a gente foi para o centro, na frente da Sagrada Família. Meu filho, eu falei, filho, mas eu não tenho coragem de falar sobre a prostituição, eu tenho muita vergonha, eu vou desonrar o seu avô, a sua avó, eu não tenho filho. E o meu filho, que é um abençoado, falou, mãe, fala sobre o crack que você se livrou, que a tua história é linda, mãe. Fala, eu te ajudo. Tanto é que o primeiro vídeo que a gente gravou é o meu filho que começa falando, Pablo, minha mãe era usuária de... Olha, fico emocionada. Minha mãe era usuária de crack, mas ela se libertou. Ela abandonou a gente quando ainda a gente era pequeno, mas ela se libertou. Chama ela para o La Casa e tal. E a gente foi lindo. Aí a gente gravou esse vídeo e quando a gente estava voltando, só que não publicamos, só gravamos. Sim, só gravou. Quando a gente estava voltando para casa, a gente tinha meia hora dirigindo. Os meus filhos foram pro celular deles, que eles, né, estavam cada um no seu mundo. E eu dirigindo e conversando com Deus no meu pensamento. E eu falei assim, Deus, eu imaginando certinho a cena. Eu falei, Deus, eu sei que é o Senhor que está me mandando. Eu vou mandar o vídeo pro Pablo. O Pablo vai me chamar, eu vou chegar lá e eu imaginava a cena certinho. A gente sentado, os outros convidados e ele falando. Ah, naquela cena lá da rodinha? Eu imaginava na minha cabeça. Sim. Imaginando assim, ele pensando, o Pablo entrevistando. Oi, você é o Pietro? Claro que eu não imaginei Pietro, eu imaginei outros nomes, né? Mas para ilustrar. Oi, você é o Pietro? Oi, Pietro, o que você faz? Ah, eu sou influencer digital. Ah, ok. E você? Ah, eu sou a Fernanda. O que você é? Eu sou psicóloga. E você? Eu sou a Ilka. Eu sou ex-prostituta. Eu pensando na minha cabeça. A lágrima caiu assim, ó. Eu falei, Deus, não vai dar. O que o Pablo vai pensar? O Pablo nem deve querer uma ex-prostituta no programa, Deus. Não vai dar. Não vou mandar o vídeo. Nossa. Desisti. Aí eu acho que eu já sei o que aconteceu. Isso, dirigindo. 10 horas da noite, era antes das 10. Quando foi meia-noite, a gente entra na internet e tava um vídeo do Pablo dentro do carro. Com o Marcos Paulo. Isso, alguém gravou ele do banco de trás, assim, e ele vira e fala assim, gente, eu tava na minha casa orando. Cara, isso mexe demais comigo, Pietro, porque quando você sente a resposta, tem umas respostas que fica meio vago, mas tem resposta que é muito certeiro, não tem como. Deus é preciso. Não tem, só faltou ele falar meu nome. Ele fala assim, eu tava em casa orando, e Deus tocou no meu coração e falou para eu sair e achar uma prostituta das ruas, que eu vou resgatar uma mulher e vou tirar dessa vida. E quando eu vi aquele vídeo, não teve. Aquele vídeo foi tipo assim, você quer mais o quê, minha filha? É contigo que eu tô falando. E aí eu tive que tomar a decisão de sair do anonimato e de falar para as pessoas o que eu fazia durante todo aquele tempo, a decisão que eu tinha tomado. E foi o que eu fiz. Eu gravei, eu publiquei o vídeo com o meu filho, eu escrevi um copy dizendo, confessando. As pessoas começaram a me escrever, amigas, minha melhor amiga, Késia, maravilhosa.
nem sonhava. Amiga do céu, não acredito que você revelou fazia isso isso. pra todo mundo. Como que você sofreu calada? Como que você podia ter conversado comigo? Eu te amo do mesmo jeito. As pessoas começaram a me escrever, inclusive o meu pai, querido e amado, me apoiou, me mandou uma mensagem e falou: filha, Deus te abençoe. Foi incrível, foi incrível. E aí, dali pra frente, coisas maravilhosas têm acontecido. Uma coisa que eu amo demais e sempre vem no meu pensamento é que eu falei: Deus, eu quero ser chamada pelo meu nome. Eu quero ser convidada para entrar nos lugares, porque antes eu tinha que entrar escondido. E as coisas começaram a acontecer, Pietro. Eu fui convidada por La Casa. Como o Paulo te chamou? O Pablo me chamou, eu mandei esse vídeo com o meu filho. Primeiro, eu fui chamada 4 dias depois do primeiro vídeo. Isso. Só que eu não parei. Eu fiz o primeiro vídeo. E aí, até a minha amiga, ela falou assim: eu não vou falar o nome dela, porque eu não sei se ela quer que eu fale o nome dela. Mas essa minha amiga, que era a única que sabia de tudo que estava acontecendo, ela viveu a emoção comigo ali. A gente chorava junto, a gente se abraçava muito, torcia. E eu falava: amiga, eu sei que vai dar certo. Eu sei que o Pablo vai me chamar, porque é Deus. Eu sei que é de Deus. Eu sei, a resposta foi muito cronológica, foi muito certo. E aí ela falou assim pra mim: amiga, se você sabe que Deus está e que o Pablo vai te chamar, por que você continua gravando? Porque eu continuei gravando. Nesses 4 dias eu gravei 10 vídeos. Uau! Cada um com um roteiro, cada um com um tema. E aí a pergunta dela foi: se você sabe que ele vai te chamar, por que você continua gravando outros vídeos? Só um vídeo já não era suficiente? E eu respondi: mas eu respondi para ela o seguinte: eu quero que Deus veja que eu estou em movimento, eu não vou ficar sentada esperando, eu vou ficar gravando até ele me chamar. E eu fui gravando. E o Pablo me chamou por um vídeo, eu mandei pro Yalas, que é eu comecei a mandar pra Patrícia. Pra uma galera. Patrícia Mandou Pimentel, pra Patrícia, pro Yalas, pro Diego Neves. Exatamente. Caramba. Aí eu mandei pro Yalas um vídeo, e foi assim, a maioria dos vídeos eu ficava pensando, eu ia dormir pensando, eu nem dormia, na verdade. Eu fiquei assim, eu lembro que no 4º dia, que foi o dia que eles me ligaram, eu falei pra Deus assim, eu falei: Deus, me manda, me liga logo, manda eles me ligar, porque eu preciso dormir, eu levo 4 dias sem dormir, eu preciso dormir. Eu falei isso pra Deus, e eles me ligaram, foi o dia que o irmão do Yalas me ligou, o Juninho me ligou, mandou mensagem. E o vídeo que eu mandei pro Yalas, que foi o vídeo que chamou atenção, foi o único vídeo que eu não ensaiei, que eu não... Foi natural, a gente estava indo buscar... Porque tudo isso aconteceu quando minha mãe estava viajando, minha mãe sabia, mas ela estava no Brasil. Então, eu não falei por telefone: mãe, abandonei aquele trabalho, mãe, se prepara, porque agora nós vamos ficar sem dinheiro até as coisas começar a acontecer. Falei: deixa minha mãe chegar aqui primeiro. No dia que eu fui buscar minha mãe no aeroporto, que foi acho que um dia ou 2 antes do Pablo me entrar em contato comigo, eu estava indo no aeroporto com a minha filha, e os outros vídeos eu sempre pensava: eu poderia falar tal coisa. Eu falo espanhol, eu posso gravar um vídeo espanhol. Aí eu ia lá e bolava um plano. Eu falo francês, vou gravar um vídeo francês. Aí eu ficava horas lá ensaiando, decorando um texto e não sei o que, e gravava. E esse vídeo, que foi o vídeo que o Yalas mandou pro Pablo, foi o vídeo que eles escolheram, foi sem ensaio nenhum. A gente estava indo, eu e minha filha, buscar minha mãe no aeroporto. E aí tem várias placas que vai anunciando que você está chegando no aeroporto, né? E aí eu conheço muito bem aquele trajeto, porque eu já fui muitas vezes. E eu sabia que estava acabando as placas já. E eu falei assim: filha, e se a gente gravar um vídeo agora dirigindo aqui, eu falar pro Pablo que eu tô indo buscar minha mãe, porque eu ia contar pra minha mãe, e falar pra ele que eu tô indo. E minha filha: boa ideia, mãe, vai. E eu: rápido, que só tem mais 2 placas antes de chegar no aeroporto. Ainda ela não conseguiu ligar assim a câmera, passou a penúltima placa, e eu: vai, filha, que só tem mais uma placa. E assim foi, rapidão. Pode ver que eu falo rapidinho no texto, assim, eu falo: Pablo, tô indo ali buscar minha mãe, vou contar pra ela minha decisão, me chama pra uma casa, e ela vira pra placa e aparece, assim, a última placa, aeroporto de Barcelona. E a gente chegou no aeroporto. Claro, o vídeo foi rapidinho, foi 15 segundos, e foi o vídeo que o Pablo viu, reagiu, tem a reação, ele gravou ele reagindo ao vídeo. E isso, para mim, me ensinou, entre outras muitas coisas, me ensinou uma coisa que eu vi você comentando antes aqui com o convidado anterior, com o Nelson, sobre o perfeccionismo. Foi o vídeo que não teve perfeccionismo nenhum. Eu lembro que do jeito que a gente gravou ali, na hora... Postou e na já hora, foi. ela falou: mãe, você quer ver como ficou? Eu falei: não quero ver, só publica. E foi isso, e era para ser. Eu tenho... E no dia, assim, uma coisa que eu acho linda...
Aí tem alguém que me falou outro dia, amiga, mas agora você vai fazer o quê? Você vai vender Deus? Não é vender Deus, eu quero contar para todo mundo o que ele fez História de por superação. mim. E o que ele fez por mim, ele pode fazer por você que está aí presa num vício, presa, quem sabe, num relacionamento, sendo maltratada, porque a prostituição não é só ir lá fazer programa. Prostituição é você estar, às vezes, num relacionamento abusivo, um marido que te maltrata só porque ele paga seu aluguel, só porque ele compra comida para os seus filhos. Você tem capacidade demais e se apega com Deus, ora, e Deus vai te mostrar os caminhos. Olha o que ele fez por mim, ele pode fazer por você. As pessoas têm que escutar. Eu não vou vender Deus, eu vou contar para vocês o que Deus fez por mim e o que ele pode fazer por você. É isso. Uau. Ilka, e agora falando sobre o La Casa, que foi essa sua transformação 100% assim. Maravilhosa. Como que foi pra você, conta rapidinho pra gente, como que foi o La Casa Digital? A sua transformação, a sua mudança lá dentro. La Casa foi surreal. Foi surreal. Divisor de águas, né? Divisor de águas completamente. Só que diferente do que as pessoas pensam, porque as pessoas pensam que o La Casa foi assim. As pessoas pensam no financeiro, as pessoas pensam na fama. Não, La Casa eu aprendi, obviamente, muita coisa lá do digital, de posicionamento, storytelling. Diego Neves, excepcional. Não tenho palavras para agradecer a qualidade do que ele entregou para a gente lá, que era o nosso mentor direto, né? A Patrícia Pimentel, que é um exemplo de fé. A Paty foi com a gente lá na outra semana. É maravilhosa, um exemplo de fé, um exemplo de coragem. E isso aprendi demais com ele sobre posicionamento, sobre digital e tudo isso. Porém, a real transformação La Casa para mim foi desenvolver um relacionamento com Deus que eu não tinha antes. Eu tinha um relacionamento com Deus Mas não daquela forma. muito top, mas não daquele jeito. Eu me senti amada. Eu lembro de me sentir como o filho pródigo que volta para casa e é recebido com festa. Foi isso. Eu me sentia e eu lembro que eu chorava demais de alegria. Eu chorava o tempo todo de sentir essa festa. Eu me sentia amada. Eu nunca tinha me sentido tão amada na minha vida igual eu senti lá dentro do La Casa. De Deus, amor de Deus, assim, de sentir o amor de Deus em cada coisa. Lá a gente quase não dormiu, a gente era muito puxada a rotina, intenso, muito. Mas foi, assim, uma das coisas mais maravilhosas da minha vida. E tem uma analogia, Pietro, que eu fiz esses dias conversando com a minha filha, sobre o La Casa, que é incrível. O que foi o La Casa para mim? O La Casa foi igual a fada da Cinderela. Você sabe que quando a Cinderela, ela estava naquela vida dela lá, a fada madrinha, ela veio com a varinha mágica, ela transformou os ratinhos nos cavalos, ela transformou a abóbora numa carruagem chiquérrima, ela deu um vestido maravilhoso para ela e levou ela para um baile chiquérrimo, onde ela sentou com a realeza, ela bailou com o príncipe, ela dançou com o príncipe. Só que a meia-noite acabou e ela teve que voltar. E ela teve que transformar a vida dela. Ela, sem a fada. Ela, com as atitudes dela. O La Casa foi a fada. O La Casa foi isso pra mim. Foi esse momento. Foi como se o Pablo fosse a fada que veio... Até a meia-noite. E era até a meia-noite. Te mostrar uma nova realidade que você não vivia. Eu vivi aquilo ali. E quando acabou o La Casa, foi o meia-noite da Cinderela. Acabou, voltou para a realidade, voltou para o mundo real. Eu tinha duas opções quando, igual a Cinderela, tinha a opção de voltar e ficar chorando e ficar limpando cinza e ter vivido uma vida amargurada. Eu também, quando eu saí do La Casa, eu saí sem trabalho, sem uma perspectiva, sem a carruagem, sem o príncipe bailando. E eu tinha a opção de voltar para aquela vida de trás ou de entender a mágica que eu vivi e o que eu queria e transformar minha vida. Ilka, então, para finalizar esse episódio com chave de ouro, obrigada. Manda a sua mensagem final para a galera que está assistindo a gente. Olha, a minha mensagem é: acredite que dentro de você, por mais destruída que você esteja, às vezes você acha que não é merecedora, às vezes você acha que não tem mais força, mas mesmo que seja assim 1% de vontade dentro de você de recomeçar, agarra nesse 1% e creia em Deus. E você tem, sim, uma nova chance e uma vida extraordinária esperando você. Dar o primeiro passo. Dê o primeiro passo. Quem sabe o primeiro passo é confiar em Deus.
Então vai em frente. Tem sim uma nova chance e uma nova história. Uau, Ilka, muito obrigado Eu que por agradeço, esse episódio. Pietro. Muito bom Obrigada. ouvir essa história e aprender aqui com você. Obrigada. Esse episódio foi bem diferente do que costuma ser aqui. E vocês viram aí de casa que eu não fiz nem muita pergunta, eu fiquei ouvindo com vocês aí. E esse episódio serviu pra tocar você. Pra você ser transformado no seu emocional. Mais uma vez, eu quero agradecer a sua presença aqui. Esse foi mais um episódio do Storytelling TV. E eu te vejo na próxima. Tamo junto.